A fome emocional, ela parece uma amiga que chega em você e fala: "Vamos ali comer", sabe? Pra passar essa dor que você tá sentindo. Só que essa dor não passa. Sabe por que não passa? Porque a dor, ela não tá aqui. Ela não tá no estômago. Ela tá aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E hoje mais um vídeo. E eu até mudei um pouquinho aqui o espaço, né, pra falar com vocês, pra gente sentir mais à vontade. E hoje é um assunto mais um bate-papo, né, e sobre um relato, sobre uma coisa que aconteceu comigo e acontece até hoje, sobre se alimentar, né, o alimento que a gente come e esse alimento parece que não preenche. Só que eu não estou falando de preencher o estômago, de saciar, né, a nossa fome. E sim, eu estou falando em relação a relação entre a fome emocional, a fome que a gente come e não preenche porque a gente tá ansioso ou porque alguma questão tá acontecendo na nossa vida, alguma falta, alguma perda, e isso eu acho que é muito importante a gente falar. Eu vou contar um pouquinho aqui de um caso que aconteceu comigo e que me levou a ter compulsão alimentar, né? Então, para início de conversa, há uns 10 anos atrás, 10 a 11 anos atrás, eu tive um relacionamento e esse relacionamento foi bem complicado. E foi um relacionamento bem tóxico mesmo. E o que acontece? Eu me vi sozinha. Eu comecei a entrar em depressão e nessa depressão eu me vi sozinha. E uma forma que eu tive de refúgio, de me sentir acolhida, foi me alimentando. Como que eu fazia na época? Eu lembro que, por exemplo, eu gosto muito de comida japonesa. Eu ia em restaurante japonês e eu começava a fazer amizade com os garçons, eu fazia amizade com o dono do restaurante. E eu comecei a me sentir acolhida, bem, sabe? Eu me senti melhor. E aí eu saía de lá e eu não comia, tipo assim, um temaki, um hot roll, eu não comia isso. Eu comia uma grande quantidade. E isso começou a se tornar um vício na minha vida. E chegou um momento que eu vi que aquele alimento, ele não estava mais sendo algo prazeroso. Não era mais um conforto. Era sim, era como se fosse um cimento que tem que tapar o buraco ali, entendeu? E eu lembro que para eu entender isso foi muito complicado. Eu tive que fazer muita terapia, muita terapia. Então eu lembro que aconteceu isso. Então eu ia comer um japonês, eu ia comer um hambúrguer, eu ia comer um pastel. Só que eu não ia comer um, eu ia comer dois, três e eu ficava empanturrada, eu ficava cheia. Só que eu não era uma fome física, né? Era uma fome emocional. E eu lembro que eu passava mal. Eu não cheguei a ter bulimia, graças a Deus. Enfim, que é um assunto também muito sério a se falar, né? E o passar mal era... A glicemia aumentava. Aí foi que eu descobri que eu tava pré-diabética. E eu ficava triste. E esse vazio nunca era preenchido. Era muito complicado até na época, né? Tem um gatinho aqui, ó. Vem aqui, meu neném. Deixa eu mostrar você para as pessoas. Oi, as pessoas querem te conhecer, meu amor. Vamos? Você vai deixar a mamãe trabalhar? Vai deixar a mamãe filmar? Hã? Vamos? Quer bater papo com o pessoal? Quer? Lindo. Vamos.
Fica calmo. Agora tem que ficar quietinho aqui, tá bom? E eu lembro quando aconteceu, eu não sabia o que fazer mais. Sally. Vem com a mamãe, vem. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu ficava mais triste. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia Gente, vocês viram que eu tomei uma mordida agora, né? Mas você tá atrapalhando sua mãe, você tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Ó, tomei uma mordida. Ai, ai, gente. Tá difícil. Vamos lá. Então, e o que acontece é que na época eu fui entrando num vício, num ciclo, e eu não conseguia mais sair. E foi através da terapia que eu comecei a identificar o que estava acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender quando existe um vazio e a gente desconta isso em algo, isso também não precisa valer só para alimentação. Eu tô falando alimentação porque é a minha área hoje em dia, né? E é o que eu quero trazer aqui para vocês sobre aqui nos vídeos, né? Então, mas existe outras coisas que às vezes a gente faz, como o uso de, enfim, né, bebida alcoólica e outras coisas, né? E isso acaba se tornando um vício e pra gente sair depois daquela situação é bem complicada, né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender, que a gente deve entender, é se olhar para dentro e compreender que existe um problema. E depois que a gente identifica esse problema, a gente buscar ajuda. Então, acho que através da terapia e através até de uma nutricionista também, se for necessário, mas normalmente com uma equipe, né, médica, buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica para entender o que levou a essa situação, né? Porque eu lembro que na época eu achava que era tranquilo eu comer e eu achava que eu tinha controle sobre a situação, mas eu não tinha controle. E até hoje ainda é uma situação que é um pouco complicada. Hoje é lógico, terapias, enfim. E eu acho que a segunda coisa que a gente deve fazer é se perguntar. Quando isso tá acontecendo, a gente se perguntar, isso é fome física ou isso é fome emocional? Porque fome física seria o quê? Tô com fome, minha barriga deu aquela roncadinha e aí eu vou comer um prato de arroz, feijão, uma salada, uma carne, aquilo que tem na geladeira. A fome emocional, ela pede coisas que são diferentes, né? Ela parece que ela é seletiva, né? Ela tem isso parece que ela quer selecionar as coisas. A fome emocional, ela parece uma amiga que chega em você e fala: vamos ali comer, sabe? Pra passar essa dor que você tá sentindo. Só que essa dor não passa. Sabe por que não passa? Porque a dor, ela não tá aqui. Ela não tá no estômago. Ela tá aqui. Então, quando a gente compreende isso, que o nosso problema tá aqui, que a gente precisa resolver aqui primeiro, muita coisa se resolve. E eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos nessa luta. Eu entendo perfeitamente como que é isso e eu quis deixar aqui um pouco do meu relato, como aconteceu tudo isso. E agora é um processo de cura mesmo, e um processo que eu tô de emagrecimento. Eu quero mostrar um pouco também do meu dia a dia para vocês, do como eu tô comendo agora, né?
qual a alimentação que eu tô tendo, a minha rotina de exercícios físicos. Quero voltar com isso. Tem alguns vídeos gravados, né? Mas eu quero mostrar um pouco porque vocês se identificam, vocês se inspiram. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você se identificou, deixa aqui no comentário. Se inscreva aqui no canal. E se você se identificou com esse assunto, se você conhece alguém que passa por isso, compartilha com ela. Que a gente possa ajudar as outras pessoas a entender um pouco mais da nossa situação. E que eu possa ajudar vocês, como eu sempre falo aqui. Então, se você gostou desse vídeo, curta bastante, curta, compartilha com seus amigos, pessoas próximas e deixa seu comentário aqui embaixo falando se você já passou por essa situação, se você já comeu tentando preencher algum vazio, algum desconforto que existia dentro daqui. E é isso. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijos!